E aí, meus irmãos, tudo bem? Que a paz de Jesus Cristo, o nosso Mestre maior, que a paz do Messias se encontre conosco. Que as bênçãos de Deus, nosso Pai, nosso Criador, que elas possam nos beneficiar a todos. Dando prosseguimento no estudo, nas reflexões do livro Pão Nosso, hoje nós vamos refletir sobre a mensagem intitulada no livro Pão Nosso, Homens de Fé. E Emmanuel, ele de forma precisa, ele se socorre do ensinamento presente no Evangelho de Mateus, onde Mateus deixa bem claro que todo aquele que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhou-á ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, ele se assemelha ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Esta passagem está no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, versículo 24. E Emmanuel comenta de forma pontiaguda esta passagem no livro Pão Nosso. É claro, desnecessário dizer que em nosso estudo, sempre que possível, peço para que todos leiam, reflitam, cheguem às suas próprias conclusões. Mas, a meu ver, essa mensagem ela vem falar a respeito dos pregadores do Evangelho. Às vezes nós somos reconhecidos no meio social, na qualidade de espírita, de católico, de evangélico, e aqueles que levam a mensagem como pregadores. E às vezes nós nos equivocamos. Nós notamos assim de forma clara que esta atividade de levar o evangelho, para muitos é algo até mesmo ambicionado. Chegar à condição de levar no púlpito a mensagem do Evangelho. E muitos, talvez até de forma inconsciente, mesmo que não declare publicamente, sonha em ser um grande pregador do Evangelho. E é claro que nós devemos cada vez mais aprimorar os nossos recursos, as nossas capacidades, sermos instrumentos fiéis na mão de Deus para levar as lições, a mensagem, a boa nova. Então nós percebemos que na terra ainda são valorizados os pregadores do Evangelho e geralmente se valoriza muito aqueles que são bons, boa retórica, como diz Emmanuel, palavrosos e entusiastas. É claro, não resta dúvida de que devemos aprimorar o nosso modo de comunicação, mas não nos deixemos cair na armadilha do orgulho de que seremos bons pregadores quando nós sabemos levar de forma escorreita, através de palavras brilhantes, o ensinamento, as lições do Evangelho. Não resta dúvida de que muitos tirarão proveito, mas e nós, pregadores do Evangelho? Emmanuel, ele usa uma terminologia, uma expressão que me chama bastante atenção. Os pregadores do Evangelho como instrumentos da verdade. Quando nós levamos a mensagem do Evangelho, nós estamos comprometidos com a verdade e preocupados, fiscalizando a nossa pregação, já nos perguntamos se nós, em verdade, estamos pregando o Evangelho em nossa vida? Será que nós como pregadores,
Será que nós mantemos a nossa vigilância sobre aquilo que nós levamos ao público e praticamos no nosso dia a dia? Segundo Emmanuel, os pregadores do Evangelho como aqueles que não esqueceram a vigilância indispensável ao justo testemunho. Os pregadores do Evangelho, não somente aqueles que pregam ou aqueles que ouvem os ensinamentos do Evangelho, mas aquele que os pratica. O pregador, nós que levamos a mensagem do Evangelho, devemos prestar atenção nas palavras, ouvir aquilo que nós estamos pregando e procurar colocar em prática. Os pregadores do Evangelho, aqueles que examinam o conteúdo espiritual de cada lição. Examina o conteúdo espiritual de cada lição e o aplica no esforço diário. Aqueles que operam maravilhas no interior. Aqueles que, de fato, não somente abraçam a fé, mas iluminam o interior com a sua fé. E o homem, segundo Emmanuel, o homem moderado é aquele que registra os ensinamentos e os avisos da Boa Nova e cuidam, desvelados, da solução de todos os problemas do dia ou da ocasião. Cuidam, desvelados, da solução de todos os problemas do dia ou da ocasião. Seria desnecessário dizer, mas cristianismo é algo no dia a dia, né? As lições do Evangelho, elas devem ser abraçadas e aplicadas em cada momento, em cada situação do nosso dia a dia. Devemos ajudar o nosso semelhante, é claro, a caridade, ir à busca da aflição, socorrer aqueles que sofrem, mas no dia a dia, dentro do lar. Como que nós nos relacionamos com a nossa esposa, com os nossos filhos, na nossa profissão? Como separar a vida profissional da vida cristã? Na vida profissional somos cristãos? Na vida profissional nós vivemos o Evangelho? Como diz essa lição, todos os problemas do dia ou da ocasião. Infelizmente, nós temos o hábito de dividir a vida espiritual, a vida profissional, a vida social, a vida familiar. Ou seja, por conta disso, a meu ver, nós nos equivocamos. Não devemos dividir a nossa atividade profissional, social, porque, na verdade, somos espíritos e, como espíritos, devemos cuidar com zelo de cada ato, de cada conduta, sempre, cada um de nós, sempre preocupado com bases cristãs imprescindíveis. Porque, em verdade, Jesus Cristo, quando aqui entre nós, ele não veio destruir a lei. Ele veio nos mostrar que todos nós, não somente aqui na Terra, em qualquer recanto do universo, as leis são imutáveis. A lição do Evangelho expressa a vontade de Deus. Então, é coerente, é ponderado, é aquele que se preocupa no dia a dia, nas suas posturas, nas suas condutas, com as bases cristãs. Meus irmãos, para finalizar, penso que cabe-nos um esclarecimento, uma elucidação para todos nós. Não resta dúvida de que o concurso da palavra é sagrado e é indispensável. Muitos irmãos nossos tiram proveito, mesmo que às vezes não vivamos a mensagem no nosso dia a dia. Todavia, para o nosso próprio bem, para a eficácia do Evangelho, o nosso compromisso com a verdade. O cristão é aquele que trabalha com a verdade. Por isso que o cristianismo, muitos querem destruir as bases cristãs, porque a doutrina espírita, revivendo o Evangelho de Jesus Cristo,
também está vinculado à verdade. E nós, como cristãos, sobretudo nós que levamos ostensivamente, que pregamos o Evangelho, nós não podemos esquecer o sublime valor do silêncio, no sentido de que nós possamos também escutar aquilo que nós pregamos. E escutando a lição, que nós possamos praticá-la no nosso dia a dia, na obra que nos compete, na obra superior do aprimoramento, do aperfeiçoamento de nós mesmos. Ora, os legítimos pregadores do Evangelho, aqueles homens de fé, eles são cautelosos, eles preparam o terreno íntimo, a fim de que as lições, a ponderação, se faça também ouvida dentro da nossa própria alma e que ela que ela possa nortear os nossos passos rumo ao nosso destino celestial. O nosso dever, o nosso compromisso para o nosso próprio bem e para a eficácia do ensinamento cristão, das verdades do Evangelho, é sermos coerentes, sinceros e termos o compromisso com a verdade. Somos imortais. Todos nós estamos aqui para levar a mensagem ao outro que possa beneficiá-lo, como também viver a mensagem do Evangelho, porque ela, sem dúvida, nos beneficia também. Que a paz de Jesus Cristo esteja conosco e que as bênçãos de Deus, nosso Pai, que elas possam nos beneficiar a todos. Fiquem com Deus. Muita paz a todos. Assim seja.